Seja muito bem-vindo a mais um episódio do Aliança Talks, o podcast que abre espaço para histórias inspiradoras, trajetórias empreendedoras e conversas que fortalecem a conexão entre os empresários do nosso grupo. Se você ainda não segue o nosso canal, já clica aqui embaixo para seguir e compartilha com aquele seu amigo que está pensando em empreender ou que já empreende. Lembrando que esse podcast é uma iniciativa do nosso grupo de empresários. Nós nos reunimos toda semana para fazer negócio e trocar referências entre nós. Já confere o vídeo aqui. E aí, o que achou? Se quiser conferir mais e participar de uma reunião para experimentar como é que é, já manda aqui a sua mensagem. Eu vou deixar o meu @ do Insta. Pode mandar uma mensagem por lá que eu vou te convidar para uma reunião e você vai presenciar e sentir como funciona esse grupo de empresários. É muito bacana. E hoje a gente vai falar aqui de um dos mercados que mais cresceu nos últimos anos e também um dos mais mal compreendidos pelos empresários: tráfego pago e marketing digital. E para isso, recebo aqui o especialista Diego Pessoa, sócio e gestor de tráfego da DP7 Marketing, empresa especializada nesse ramo, em crescimento e performance. Você quer fazer sua empresa crescer e ter performance, é com ele que você tem que falar aqui. E já vou pedir para ele se apresentar e contar um pouco de como é que ele entrou nesse ramo do marketing digital. Por favor, Diego, seja bem-vindo. Fala pessoal, tudo bem? Bom, eu sou o Diego, trabalho na área de tráfego pago especificamente aí desde 2014. Foi meu primeiro contato ali, o bichinho do tráfego pago, ele me picou. Eu trabalhava numa multinacional, então eu contratava as empresas que prestavam serviço pra gente. E por conta disso, eu comecei a estudar para entender melhor aquilo. Eu sou formado em turismo, trabalhava numa rede hoteleira e aí fui crescendo dentro da empresa, até cheguei num nível ali que eu gerenciava a equipe de marketing, vendas e eventos. E por conta disso, de não ter essa expertise, né, não ser nascido do marketing, eu comecei a estudar. Fui atrás, fui me aperfeiçoar para entender um pouco daquilo que eu estava contratando, para escolher as empresas melhores, para entender os relatórios que eram enviados, porque aquilo era uma sopa de letrinha, CPC, CPM, o que é isso, né? E aí eu comecei a estudar, comecei a tomar gosto. Em 2018 saí dessa empresa, fui para uma empresa menor, também contratando as agências. E aí alguns amigos, um amigo um dia me pediu ajuda para fazer uma campanha para ele. Fiz no tom de amizade, sem cobrar nada. Ali foi onde começou praticamente a DP7. De lá para cá a gente nunca mais parou. Fiz esse trabalho gratuito para ele, continuei na empresa que eu estava, trabalhava só aos finais de semana, ali para ajudar mesmo esse colega. Depois de um tempo, para minha surpresa, ele fez uma TED, naquela época não existia Pix ainda, ele fez uma TED para mim, bonificando ali por tudo que a gente tinha conseguido gerar para ele, e me entregou um plano de marketing, que ele queria trabalhar aí com a parte de rede social, desenvolvimento do site, fazer algumas coisas ali um pouco mais elaboradas, né? Desenvolver uma landing page para alguns produtos que ele ia lançar na área de alimentos e bebidas. E daí comecei a estudar mais, peguei esse projeto, falei, vou trabalhar aos sábados, porque não era a minha principal atividade. E, enfim, o resto da história você já sabe, quando veio a pandemia, eu me vi da noite pro dia, trabalhava numa empresa de eventos, da noite pro dia eu fiquei sem R$1 na conta, assim, para cair, só com aquele fizinho que a gente cobrava desse amigo, porque aí o projeto já tinha avançado, a gente já tinha colocado outras coisas. E de lá para cá a gente nunca mais parou, então são 3.800.000 gerados para pequenos e médios clientes. Já passou pela mão da DP7 mais de 1,5 milhão em reais de verbas de anúncio que a gente administra, né, o dinheiro dos clientes que a gente controla ali, aloca nas campanhas. E é isso, e mais de 200 clientes de lá para cá. Fantástico, muito bom. Isso é interessante, que te dá uma base muito boa, né? Você teve uma formação numa outra área, mas trabalhou muito tempo do lado do cliente, né?
como cliente de marketing, dando direcionamento para as agências, e depois você virou para o outro lado. Então você tem uma visão, você tem essa empatia pelo cliente, porque você ficou muitos anos do outro lado, né? Sim. E aí eu vou aproveitar aqui, agora que a DP7 está fazendo 7 anos nesse ano, não podia deixar de fazer essa piadinha, mas quero te perguntar aqui, você sentiu muita mudança no mercado nesses últimos 7 anos? Sim, demais. Quando eu comecei lá atrás, efetivamente em 2018, e depois só com a agência, com a empresa, né, em 2020, ali dia 17, 18 de março, se eu não me engano, de 2020, foi quando nós efetivamente viramos a chave e falei, a partir de hoje só existe a DP7, não tem outra fonte de renda. De lá para cá, Léo, eu posso te falar seguramente, mudou e mudou muito. Assim, é absurdo. O que você antes conseguia fazer com, sei lá, vou dar exemplos aqui, R$ 14, por exemplo, por dia, uma campanha de tráfego pago que você fazia no Meta, você tinha um resultado. Hoje a mesma empresa, ela tem que investir R$ 70 por dia. Uhum. Então, esse é só uma das mudanças, né? A inflacionada, muito por conta da pandemia também. Para gerar o mesmo resultado, Para gerar o mesmo resultado, diria que para se aumentou manter 5 vezes. 5 vezes ou mais. Depende do segmento, até mais. Então eu poderia dizer que hoje é muito mais difícil crescer online do que era antes, ou muito mais custoso. E aí eu já aproveito para me dar uma outra pergunta junto. Você atribui isso ao aumento da concorrência ou ao aumento do preço só por um efeito inflacionário? Léo, para você crescer hoje, bom, primeiro a gente tem que voltar um pouquinho no tempo aqui. Vamos voltar ali para o TikTok, tá? Você Uhum. tinha, isso não são todos os autores que dizem, isso é uma visão minha, tá? É uma opinião minha, uma vivência minha. Eu classifico principalmente a parte de social como antes do TikTok e depois do TikTok. Por que que eu faço essa comparação? Porque até a chegada do TikTok, pouco se investia em vídeo. Você não tinha o Reels. Você chegou a ter o IGTV, que queria brigar com o YouTube. Não sei se você se lembra disso. Eram Né? vídeos mais longos, era Exato. para fazer live, né? Exatamente. O Instagram ele estava indo por este caminho. Que antes disso o Instagram, se eu me lembro bem, a gente pensava no Instagram como uma rede social para fotógrafo, para quem trabalhava com imagem, né? Não era todo mundo que tinha Instagram. A gente entrava no Instagram dos outros para ver o trabalho deles, né? Exatamente. Quem era de serviço, tinha muita empresa que prestadores de serviço que não tinham Instagram. Eles sempre focaram ali no LinkedIn, no site. O site era, né, todo mundo sempre corria pro site ali. E depois, com a chegada do TikTok, vídeos curtos, monetização, aí tem a viralização, as dancinhas, público jovem. O YouTube também entrou nessa onda, criou shorts, o Instagram foi pro Reels, a entrega começou a ficar mais massiva. As pessoas, de modo geral, na pandemia, começaram a investir mais no digital, porque a gente tem que partir do princípio que você ficou ali 8, 7, de 6 a 8 meses lacrado. Uhum. Tinha gente que não saía, equipe de vendas era só por telefone, por WhatsApp. Então, como que essas empresas vendiam? Essas empresas, né? Como que elas chegavam até o consumidor, até o cliente delas? Elas tinham que chegar de alguma forma. E aí foi o grande boom, né? Porque todo mundo correu para o digital, isso deu uma inflacionada nos investimentos de plataforma. E aí falando de pago, né? Então você teve aquele boom, todo mundo correu pro Google. Cara, o Google ficou uma loucura. O Google, por exemplo, antigamente eu atendia muito corretor de seguro de vida. Hoje eu não atendo mais. Por quê? Porque não tem como, né? Você pega um corretor de seguro de vida e previdência, por exemplo, que ele mexe só com o produto de vida, hoje talvez não só com isso, mas ele não tem braço para brigar, por exemplo, com as grandes empresas, com as grandes marcas. Ele não tem investimento para isso. Se ele vai entrar com R$30, ele está brincando. Você tem empresa, coloca 3 mil por dia. O cara vai entrar com R$30, R$20, a pessoa vai colocar o quanto? R$50? Não vai fazer nada, vai rasgar dinheiro dela, né? E aí a gente faz o paralelo com o TikTok, que eu falo do TikTok, por quê? Porque é uma rede que ela veio para dar dinamismo na coisa. Então isso você tem um lado bom e um lado ruim, né? O lado bom que eu enxergo ficou mais dinâmico, as pessoas começaram a zelar mais, a se atentar mais para a própria imagem, se atentar mais para o seu negócio, olhar para dentro, né? E o lado ruim
é a banalização do canal. Alguns canais. Algumas pessoas não entenderam que você divide, né, uma rede social aberta, o seu Facebook, Instagram, TikTok, sei lá, você tem que dividir ali um pouco do seu conteúdo. No Instagram isso é um pouco mais contido. As pessoas ainda usam memes de uma forma um pouco mais, diria, inteligente, né? Já no TikTok não, banalizou muito. Você vê empresas fazendo memes com algo que não tem nada a ver com aquilo que elas aplicam. Então isso, de certa forma, você baixa um pouco a régua da qualidade das empresas que estão ali. E, consequentemente, todo mundo começa a entrar. Quando todo mundo começa a entrar, a lei da oferta e da procura. Você sabe como que é? O preço sobe. Então, os leads, por conta disso, né? E aí eu falo de novo que para mim o TikTok foi um grande divisor de água. Os leads subiram muito de preço. Realmente eu nunca tinha pensado nisso, mas é muito interessante, né? Esse fator de as pessoas presas em casa, o TikTok vindo com as dancinhas, muita gente entediada em casa começou a fazer a dancinha. O Instagram viu aquilo ali como uma ameaça, começou a colocar aquilo na plataforma também. E as empresas, as pessoas não saíram de casa para consumir, eu preciso chegar até a casa dessa pessoa. Então não dá mais para eu fazer, ela não vai vir até o meu comércio, não vai vir até o meu negócio. Eu preciso fazer com que o meu anúncio chegue na casa dessas pessoas para que elas comprem online. E aí, eu acho que essa junção de fatores fez com que houvesse essa disparada nesse momento, né? E aí você acha que com esse boom que teve nesse momento, essa congruência de vários fatores, acabou tirando um pouco do amadorismo desse setor ou ainda tem muito amador trabalhando com isso? Não, ainda tem muito amador trabalhando com isso. Porque como o segmento como um todo, ele cresceu, eu vou te falar, eu fui no escritório do Google diversas vezes, para aprender, para ver mudanças. Hoje você tem a facilidade de pegar informações, né, de ter acesso a essas informações, mas tem muita gente que virou da noite pro dia e falou, opa, eu trabalho com marketing. Só que a pessoa não sabe sequer o que é uma estratégia de um post. Você pergunta para que serve uma hashtag, né? Principalmente quando a gente vai pro orgânico, porque o tráfego pago, os aventureiros, eles ainda têm um pouco de medo, porque você mexe com o dinheiro das pessoas. Eu acabei de falar para você aqui, a DP7 gerenciou 3 milhões 1,5 milhão de reais né, de empresas. Então, o aventureiro ele toma mais cuidado. Já quando você vai para o orgânico, que é muito importante também, faz parte do combo do marketing digital, você tem um monte de gente que não sabe o que está fazendo. São pessoas publicando dancinha, onde não tem que ter dancinha, as pessoas banalizando informação, pegando informação de outra conta, em vez de pegar a informação da fonte. Então, eu acho que isso deu uma empobrecida nos profissionais. Legal. Eu queria então falar um pouco mais dessa parte mais técnica, até para a gente entender como é que funciona de uma forma mais profunda aí essa parte do tráfego pago. O que é o tráfego pago, além de impulsionar um post? Tá, vamos lá. O tráfego pago ele é um conjunto de estratégias onde você, através de investimento financeiro, você proporciona o maior alcance daquela mídia que vai ser divulgada. Seja essa mídia um post, como você falou, né? Então hoje quando a gente falar, vamos falar de meta. O meta você tem basicamente, a grosso modo, você tem 3 formas de fazer isso. Você tem o impulsionamento, que é vai lá no botão impulsionar. Você tem o Meta Business Suite, que já é um pouquinho mais complexo, né? Você tem ali um pouquinho mais de filtro. E o tão temido Meta Ads, que essa é a ferramenta que os profissionais usam. Né? Então, assim, isso tô falando só do Meta. Mas você tem tráfego pago no LinkedIn, você tem tráfego pago no Pinterest, você tem tráfego pago no próprio Google, você pode fazer YouTube. Então, assim, como é que eu posso falar para você? A parte técnica do tráfego pago, de forma geral, ela é muito mais complexa do que você impulsionar um post. Por quê? Eu falo que na DP7, a última coisa que eu faço é apertar o play para rodar uma campanha. Tem todo um trabalho por trás. Eu preciso... Então, vamos lá. Eu vou trabalhar com um cliente que trabalha com investimentos.
tá? Ele tá ali, ele vai lançar um curso para ensinar as pessoas a saírem da poupança. Um exemplo de algo que já aconteceu, inclusive. O que eu vou fazer? Como é que eu vou fazer essa campanha? O que eu tenho que fazer? Vamos entender o mercado dessa empresa primeiro. Quem contrata? Quem é a pessoa que tem dinheiro na poupança hoje que vai entrar no CDB? Quem é a pessoa que tem dinheiro na poupança que vai comprar o curso? Para quê? Se ela pode contratar alguém para fazer isso para ela. Então, mas tem. Todo mundo, né? Cada panela tem a sua tampa. Então você tem a pessoa que tem dinheiro na poupança até hoje, você tem aquela pessoa que ela quer se arriscar, mas ela tem medo, não sabe para onde vai, e você tem eu que sou preguiçoso, confio no Léo e falo, Léo, vai lá e resolve meus investimentos. Obrigado. Então você tem isso. E o trabalho de tráfego pago, o que dá, eu falo que a parte mais assertiva é justamente o pré. É você fazer essa investigação, é entender o público, é entender a comunicação com esse público. Né? Você tem o social ads, que você precisa chamar a atenção das pessoas. E você tem o search ads, que você precisa aparecer para quem te busca. Então são estratégias completamente diferentes. E aí é onde você separa o amador do profissional. Você vê muita gente que sai fazendo a mesma coisa em tudo. A pessoa pega o mesmo post, impulsiona, aí vai no shorts, coloca, impulsiona, sabe? E não é bem assim que funciona para você conseguir ter um resultado. Imagino, porque você pega também a pessoa ou aquele potencial cliente, aquele potencial lead, num momento diferente da vida, né? Uma coisa é quando o cara tá arrastando ali no Instagram, outra coisa é quando ele tá buscando alguma informação. Então, deve ter diferenças relevantes aí para o tipo de anúncio e até levando em consideração as diferentes redes para cada tipo de cliente, né? Você tem, por exemplo, hoje tipos de anúncio, e aí vou falar só de rede social para sintetizar. Você tem anúncio para baixar aplicativo, para assistir vídeo, para ganhar seguidores, para acessar sua página, para preencher um formulário, para, enfim, cara, você tem N objetivos ali quando você vai fazer um anúncio, né? Você quer um anúncio para quê? Lógico, a gente sabe, no final da conta, é venda. Né? A empresa ela quer venda. O profissional ele quer lucro. A gente trabalha com ROI, trabalha com ROAS. Então, a nossa função, no final, é entregar aquilo que o cliente precisa. Né? Só que para isso você tem várias estratégias. Você tem, por exemplo, tem clientes que a gente trabalha com 3, 4 campanhas. Uma para a pessoa ver o vídeo, outra para a pessoa preencher o formulário, outra para a pessoa clicar no site e outra para ela começar uma conversa, por exemplo, de WhatsApp de tira dúvidas. Então, trabalhando ali toda a jornada de consumo do cliente. Exatamente. Isso é muito interessante e até isso me faz pensar que até uma pergunta um pouco mais complicada para você. Você acha que um tráfego pago consegue resolver o problema de uma empresa que não está performando bem, de uma empresa ruim? Ou você acha que existem algumas empresas que não deveriam anunciar? O tráfego pago ele não vende. Tá? Vou fazer uma analogia que eu faço para todo mundo que não entende. O tráfego pago no mundo do futebol é como se ele fosse o lateral. Ele vai até a linha de fundo e vai cruzar a bola na área. Quem vai vender é a empresa, é o vendedor da empresa, é o closer da empresa, é o time de vendas, é a força de vendas daquela empresa. O que o tráfego pago vai fazer? Ele vai exponenciar, né? Nem sei se existe essa palavra. Mas a gente entendeu. Ele vai expandir de uma forma violenta, vamos assim dizer, a imagem daquela empresa. Então, assim, se a empresa tem problemas operacionais, isso vai ficar evidente para mais pessoas. Se a empresa roda direitinho, tem os processos todos organizados, vai funcionar perfeitamente. Ela muito provavelmente vai conseguir vender. Agora, se a empresa é uma bagunça, ela não vai conseguir vender, ela só vai conseguir aparecer para mais pessoas. Isso é importante, né? Então, quando você falou que você precisa entregar a solução que a empresa precisa, muitas vezes a solução está antes do marketing, está no operacional, está nos processos internos, a empresa está bem engrenada, trabalhando bem para que uma potencialização ali consiga gerar um bom resultado e faça vender mais, né? E aí, pensando em vender mais, como é que você definiria uma campanha bem feita, uma campanha lucrativa? Aquela que dá resultado.
Quando a gente vai fazer uma campanha, a gente senta com o cliente e fala, o que você espera? Você vai investir X. Desse X você quer ter retorno de quanto? Lógico, dentro de uma realidade, né? Dentro de uma... não do mundo azul, né? Que a gente fala. Uhum. Vai colocar R$ 1.000 e quer ter 500 mil de retorno. Uhum. A menos que o seu ticket médio seja muito alto, trabalhe com arquitetura, por exemplo, é possível. Num mundo inexplorado, né? Exatamente. Mas assim, a meta é o seguinte, o que a gente considera resultado é quando a gente fala, vamos gerar 10 leads para você. O cliente fala, beleza, se a minha taxa de conversão é de 30%, 40%, de cada 10 leads eu fecho 3, 4 clientes. Tá ótimo, né? Então, isso é um resultado bom. É quando a gente consegue entregar para o cliente aquilo que ele busca. Uhum. Eles contratam a gente, no final das contas, para conseguir venda. A gente sabe que tem algumas coisas aí no meio, mas para mim uma boa campanha é aquela que entrega o resultado. Muito bom. E você acha que tem muito desperdício ainda no mercado? Porque você precisa investir o dinheiro com eficiência para que esses 30% a 40% aconteça lá na outra ponta, né? Uhum. E aí você acha que tem muita empresa queimando dinheiro sem perceber em anúncio e tráfego, que se faz de qualquer jeito, provavelmente não vai ter o mesmo retorno. Te diria hoje, Léo, que 80% das empresas queimam dinheiro. 80%? Isso é muita coisa. Principalmente das pequenas. Porque a empresa grande, ela tem um departamento, ou se ela não tem um departamento, ela tem um gestor de marketing que ele vai ficar em cima. O pequeno, ele vai desesperado. Ele pega o recurso de marketing dele e aloca ali no tráfego pago e fala, vende para mim. De novo, o tráfego pago ele não vende, ele ajuda a vender, salvo no e-commerce. Né? Porque a pessoa vai clicar ali no link, vai cair no site e acaba fazendo a compra. Até no e-commerce, né? Porque se não tem um carrinho que funciona bem, o se não tem um checkout checkout bom, também não adianta trazer tráfego, né? Exatamente. A gente volta àquela outra pergunta. Se a logística de entrega dele for ruim, o que vai acontecer? Acabou. Né? Não se sustenta. Então, principalmente as empresas pequenas, aquelas que não têm uma estrutura de marketing, elas acabam investindo de qualquer jeito, elas conseguem ter um retorno, mas o retorno poderia ser mais otimizado. Se tivesse paciência e calma. E aqui eu não estou falando calma de esperar 1 ano, 2 anos investindo dinheiro, porque ninguém é bobo. Uhum. A gente sabe disso. Mas não fazer as coisas de qualquer jeito só porque tem que fazer. O que mais acontece são empresas baterem, principalmente micro, pequenas empresas ali, empresas com até 50 funcionários. É muito comum bater lá na porta. Olha, a escola, uma escola, né? A escola tal, que é a nossa concorrente, tá fazendo isso no Instagram, eu quero fazer também. Mas, pera, a escola tal fica no meio de um bairro residencial. Uhum. A sua escola fica num bairro comercial. Então você concorda que apesar de serem bairros, vamos falar, você vai entender agora, são bairros muito bons, você concorda que quem mora na Vila Olímpia tem um estilo de vida diferente de quem mora em Moema? Claro. E eu não estou falando de poder aquisitivo. Uhum. Eu estou falando de estilo de vida. Então você concorda que uma escola que fica em Moema, uma clínica que fica em Moema, ela tem um público da região primária completamente diferente de quem está na Vila Olímpia? Uhum. De quem está na Paulista, Sequeira César? Sem dúvida. E eu estou falando de bairros com poder aquisitivo alto. Nossa. Então, assim, não é quem é melhor. Você tem que se adequar àquilo que serve para você. Outra coisa. Ele é meu concorrente. Tá bom, mas vou falar de escola de novo aqui, mas a escola dele é bilíngue, a sua não é. Ele é seu concorrente até que ponto? Uhum. Né? Então, essa autoanálise, primeiro, ela é muito importante para evitar o desperdício de dinheiro. Porque se você não sabe quem é teu público, você vai anunciar para todo mundo. E tem aquele velho ditado, se você não sabe para onde vai, qualquer lugar serve. Qualquer caminho serve. E por que você acha que o pequeno tem tanto desperdício, faz de qualquer jeito? É caro contratar uma empresa especializada nisso para poder fazer bem feito? A diferença entre caro e barato é o resultado. Uhum. Né? O pequeno, ele tem pressa, ele tem fome, ele tem necessidade. O grande tem caixa. Então o grande, ele tem um tempo de maturação. A empresa grande. Eu trabalhei com uma empresa que ela cobriu o Brasil inteiro.
Tinha mais de 500 funcionários. Era uma zona, a empresa era uma bagunça. Só que a campanha dela fluía. Uhum. Por quê? Porque esperou 3 meses, investindo ali, se eu não me engano, na época acho que era R$ 10.000 por mês, só de tráfego. Então você entende o peso que uma empresa dessa tem? R$ 10.000 para ele não era nada. Agora imagina, você pega uma pessoa que está começando agora, ou que está ali batalhando, ela não vai ter R$ 10.000 para investir em marketing, ela tem pressa. Então o que ela faz? Ela vai atrás do profissional, das pessoas, entra em contato, e aí ela pega o menor orçamento, ou aquele que cabe no bolso, e fala, faz. Uhum. Só que muitas vezes o faz, você precisa corrigir no meio do caminho. Tráfego não é uma receita de bolo. Coloca 2 xícaras, uma pitada, uma caneca disso, uma caneca de água. Não. Você tem uma ciência por trás. Você tem que saber fazer algumas coisas ali para que você consiga apertar o parafuso correto. Entendi. E cada campanha tem um tempo de maturação? Como é que funciona isso? Léo, isso é muito complexo de dizer assim, tempo de maturação. Eu já tive campanhas performando com 2, 3 dias. E tem campanha que fica 10 dias, às vezes não performa, você tem que parar a campanha e criar uma nova. Uhum. Então, assim, eu acho que está muito mais ligado aos presets, né? Quando você vai ali para a parte, principalmente do público, né? Se você tem um público bem definido, a chance de você ter uma campanha que matura mais rápido é muito maior. Muito maior. Sem dúvida. E falando em maturação de campanha, o que você acha que hoje é o que mais destrói conversão dentro de uma boa campanha? Oferta e público. Eu acho que oferta e público. Você oferecer o que você tem para as pessoas erradas. Eu acho que isso vai jogar o seu CPC lá em cima. E assim, o CPC não necessariamente é vendas. Ele não vai virar ROI. O CPC é o custo por clique. Então você começa a pagar muito caro por um lead ruim. E aí o seu dinheiro está indo pro ralo. Quando você começa a pagar muito caro por um lead ruim, o seu dinheiro está indo pro ralo. Porque aí a sua taxa de conversão, no caso daquela empresa que era de 30%, 40%, pode cair para 10%, 15%, 12%. E aí, ou seja, você está pagando muito caro por um lead ruim, e aí o bom que vem, você tem a negociação, você pode fechar ou não, não é uma certeza. Uhum. Então eu acho que oferecer o correto para as pessoas corretas, para o público correto, né? E a gente está pensando aqui numa campanha final que está performando ali, o custo por clique para gerar uma conversão. E qual que você acha que é o impacto da autoridade em todo esse processo? Porque imagino, se é uma marca com mais autoridade, imagino que o custo por clique talvez seja menor, porque as pessoas clicam mais ali, tem mais eficiência, a conversão imagino que seja maior, porque tem mais autoridade. Então talvez em algum momento eu tenha que fazer um trabalho além do tráfego pago para aumentar essa autoridade, para que o tráfego pago seja mais eficiente. Existe essa lógica? Como é que é isso? Se você for presentear uma pessoa importante, você vai entrar naquela loja grande, que tem uma marca famosa da Espanha, para você comprar uma camisa para essa pessoa, ou você vai entrar naquela loja que tem os 2 peixinhos, para você comprar uma camisa para essa pessoa. Uhum. Entendeu? Então, assim, a autoridade tem. O branding, ele é muito importante. Tanto o seu marketing pessoal, se você é um profissional autônomo, um profissional liberal, quanto da sua empresa. Então, sim, a parte de autoridade ela é fundamental. Ela, inclusive, ajuda você a pagar mais barato no tráfego pago. Vou te dar um exemplo. Se você abrir o Google aí e digitar pneu para o meu carro, seja lá qual seja o seu carro, você joga lá, pneu para o meu carro. Primeira coisa que vai aparecer para você, vai aparecer os patrocinados, e provavelmente algum orgânico que aparecer ali é alguma empresa grande que está no patrocinado. Por que eles fazem isso? Porque eles são autoridades, porque são empresas muito buscadas. Você tem, a gente brinca lá no BNI, né? Tem o Zé das Couves, e você tem aquela empresa de engenharia, a Gessaco Engenharia. Você vai com o Zé das Couves ou você vai com a Gessaco Engenharia?
né? Só o próprio nome já te diz a diferença. Então, a autoridade ela é fundamental. Bom, inclusive a gente gravou um episódio aqui com o Gessaco Engenharia, o episódio anterior. Depois que acabar esse vídeo aqui, você clica lá na playlist, dá uma olhada, que tem lá o vídeo com o Paulo Gori. Você vai encontrar, a gente falou muito de reforma e construção. Vou deixar o card aqui também para você acessar mais fácil depois. Tá? Essa área me dá até coceira. Acabei de sair de uma reforma. É mesmo? É. Morei na minha sogra por 3 meses. Que maravilha. Ainda bem que fez com o Paulo Gori, que senão você ia morar 1 ano na sua sogra, hein? Nem me fale. Ainda bem que foi bem feito a reforma lá, senão você ia ver o que ia demorar. Bom, então, voltando aqui na nossa conversa, então a gente pode dizer que o tráfego orgânico, o conteúdo orgânico, todo aquele marketing de conteúdo para gerar relevância não morreu. Isso aí continua sendo muito importante. Não, de maneira nenhuma. Na verdade, ele se intensificou. A importância dele. Aí a gente volta lá no comecinho. Lembra que eu falei do TikTok, dos sim. memes, das dancinhas? Então, o tráfego orgânico hoje, ele anda ali lado a lado. A diferença é que as pessoas acham que elas vão começar a postar hoje e amanhã vai... Quero comprar de você. Uhum. Não é assim que funciona. A gente gostaria muito que fosse, mas infelizmente não é. O que acontece é o seguinte, se você é impactado por um anúncio, seja ele no Google, no Pinterest, no X, enfim, onde você estiver, você foi impactado por um anúncio. Aí você clicou no link, te jogou numa página, tá? Numa landing page, te jogou no site da empresa, enfim. Naturalmente você vai para onde? Você vai clicar para ver a rede social. Uhum. Imagina que você vai comprar algo que tem um valor agregado muito grande, ou com ticket médio um pouco mais alto. Você clicou lá, foi impactado pelo anúncio. Vou te dar um exemplo. Você vai comprar um telefone. Não importa a marca. Se é o da maçãzinha ou se é o chinês. Você vai comprar. Ou coreano. Você clicou lá. Beleza. Eu quero comprar esse modelo aqui, porque você viu, você gostou, e você pesquisou, apareceu o site da loja. Você, opa, vou aqui. lojax.com.br. Beleza. Clicou na loja X. Mas tá meio estranho aqui. Deixa eu ver uma coisa. Aí você rola pra baixo. Deixa eu ver o Instagram dessa. Não tem Instagram? Não tem post? Deixa eu ver o LinkedIn. Não tem LinkedIn, não tem YouTube. Peraí. Aí você volta no seu Google. Acabou. Essa loja perdeu a venda completamente. Porque você não vai voltar nela. Tá tudo com cara de fraude, né? Tá tudo com cara de fraude. Esse é uma loja real, já perdeu a venda. Falou, você tá passando a impressão de que você é uma fraude. Você consegue imaginar uma Magalu sem um Instagram, sem um LinkedIn, uma Nike, uma, sei lá, uma Fast Shop, Fast uma Shop, Samsung, uma Apple. Você não Xiaomi, você não consegue imaginar essas lojas sem um site, sem uma rede social, sem um canal no YouTube. E veja que eu falei aqui de vários segmentos diferentes. Uhum. Uma Heineken, uma Zara, uma Hering, enfim, uma Starbucks. Uhum. Não importa o segmento. Precisa ter o kit completo. Você precisa ter o kit completo, senão você está para trás. Na verdade, assim, não é que você precisa. Se você quer chegar em algum lugar, você tem que lutar com as mesmas ferramentas que eles estão lutando. Senão você vai ficar para trás. Não, fica desleal, né? E até perguntando, a gente que sei que lida muito com o cliente diretamente, existe ainda muita vaidade no marketing? Você acha que curtida é uma coisa que ainda impacta as pessoas? É o famoso dinheiro do banco imobiliário, né? Uhum. Curtida não paga a conta, né? Só que as pessoas elas têm carregam, né? Quem não trabalha com isso, quem não entende os KPIs, vou começar a falar técnico aqui, carrega as curtidas como algo... Ai, nossa, teve tantas curtidas, né? Como você falou, da questão da vaidade. Ela deveria olhar muito mais para um salvamento, para um compartilhamento, que hoje é o que o algoritmo leva em consideração. A curtida, ela é importante. Ela não tem que ser descartada. Mas quantas vezes você já salvou um post e não curtiu? Ah, muitas vezes. A maioria, né? Provavelmente. Porque o conteúdo te interessou. É. Então o Instagram também, falando de Instagram, o Instagram também entendeu isso.
Então hoje para ele é muito mais relevante você ter um salvamento, um compartilhamento principalmente. Quer dizer, porque se eu salvei, é que eu tô dizendo pro algoritmo que aquilo é realmente importante para mim, que eu quero até ver mais vezes, né? E se eu compartilhei, aquilo é relevante para mim, que eu quero até mostrar para mais pessoas, né? Quero mostrar para mais pessoas, eu quero usufruir esse conteúdo. O compartilhamento não deixa de ser uma forma de salvamento desse tipo de conteúdo. Então, assim, as plataformas, de forma geral, elas têm trabalhado muito em retenção. Retenção é a palavra do momento, principalmente para o orgânico. O que é retenção? É segurar a pessoa ali. Então, se você tem um vídeo que tem 30 segundos e esse vídeo ele é explorado até os 30 segundos, cara, esse vídeo ele não vai parar de ser entregue nunca. Só a hora que ele começar a cair para 5, 10 segundos, aí corta. É que a gente chama, eu brinco de gráfico em L. O vídeo começa aqui e cai. Quando ele começa a cair dos 3 segundos, ele para de ser entregue. Muito bom. E aí, até falando um pouco mais de marketing e de tráfego, antes a gente passar por uma outra pauta aqui, que eu também tenho interesse em aprender contigo, mas como é que aquele cliente que está procurando, já tem um marketing ali definido, já tem um site, redes sociais, eu procuro uma agência ou um gestor de tráfego. Como é que eu identifico se aquele cara que eu estou contratando é um bom gestor? Porque para o cliente que não entende nada, eu vou contratar um gestor de tráfego. É difícil eu contratar, eu não entendo nada. Dá algumas dicas aí para como é que eu faço para contratar um bom gestor. Claro, vamos lá. Primeira coisa que você tem que se atentar é quando você fizer a reunião com a pessoa, ela vai saber responder as suas perguntas? Ela te transmite confiança? Esse é um ponto importante, porque ela pode transmitir confiança, mas ela pode não saber o que ela está falando. Ela só leu, decorou e está tudo bem. Depois que você contratou essa pessoa, você consegue medir o grau de profissionalismo dela através de entrega de relatório, questionamento sobre relatórios, questionamento sobre mudanças. Todos os clientes que passam ali pela nossa empresa, a gente busca sanar as dúvidas no primeiro momento. Eu não deixo que essa dúvida se arraste. Então, se o cliente passa para mim alguma informação, olha, Diego, tá vindo ligação do DDD 83. Eu vou na hora resolver e falo para ele, ó, já entrei aqui e já identificamos o que aconteceu. Ou então, putz, não identificamos e estamos procurando. Mas respostas rápidas e respostas coerentes. Por exemplo, você pediu para a pessoa, preciso que você aumente o meu valor. Quanto você me recomenda? Ah, então, olha só, porque... Não, quanto você me recomenda, não. Quanto você pode gastar? Quanto você pode investir? Você pode investir 50, você pode investir 30? Você está investindo 12. Você pode chegar em 30? 30 seria um número bacana. É que esse tipo de conversa, por exemplo, na empresa, lá na DP7, eu faço prévio. Você assinou o contrato comigo, eu vou fazer um estudo de mercado, vou falar, olha só, Léo, para a CXBR, a gente vai fazer o seguinte... O seu segmento está investindo em média R$ 47,00 por dia, 90% dos anúncios são de vídeo, 3% dos anúncios são estático e 7% são carrossel. Eu já vou te entregar isso daí, para que você saiba o tipo de mídia que a gente vai trabalhar e quanto de investimento você vai ter que alocar. Isso falando, né, quando a gente tem aquela campanha perpétua, né? Que ela vai rolando. Que vai ser contínua. Né? Vai ser contínua. Então, eu acho que esses pontos. Responder rápido, saber o que está falando e não demorar para tomar ação. Porque se o gestor, eu considero esses 3 pilares muito importantes. Se ele não sabe o que ele está falando, se ele tem dúvida do que ele está falando, ou se ele demora muito para agir, se ele demora para agir, falta zelo. E aí cabe a você mensurar se você zela pela sua empresa. Você quer ter uma pessoa que não zele pela sua empresa trabalhando para você? Trabalhando por você? Não encaixa, né? E até uma coisa que você falou sobre, tô recebendo aqui uma ligação de um DDD diferente aqui, talvez tenha escapado ali alguma configuração nessa campanha. Quando eu crio uma campanha online, qual que é o filtro que eu consigo fazer? Então, claro, eu tenho definido ali na minha empresa que, sei lá, eu vou atender homens de 40 anos na região metropolitana de São Paulo, que tem hábitos tal, ou não, a minha empresa atende todo o Brasil, homens e mulheres. O que eu consigo filtrar ali de público para ter mais eficiência na minha campanha? Basicamente, tudo que for relativo a hábitos de consumo,
comportamentos, classe social, se é pai, se não é pai, se é pai de qual faixa etária. Então, pai, eu digo pai, né? Pai ou mãe, né? De qualquer faixa etária. Hábito de consumo. Então, vamos falar do Browning Box, que veio aqui também, o Alisson. Quando a gente faz uma campanha para ele, depende do que ele está vendendo, a gente coloca marcas famosas de chocolates premium. Depende do que ele está vendendo, não. Eu coloco marcas de chinelo popular. Eu coloco uma marca de refrigerante. Quando você diz coloca... eu coloco assim, pessoas que gostam de entendi. refrigerante preto com rótulo vermelho. Refrigerante preto com rótulo azul. Certo. Pessoas que usam chinelo da marca tal. Pessoas que usam camisetas da marca tal. Então, pessoas que seguem o perfil tal. Então, por exemplo, fazer uma campanha de investimentos. Adianta eu colocar uma pessoa que pesquisa sobre Bolsa Família? Não orna. É um público diferente. Agora, se eu vendo, por exemplo, recuperação de crédito, faz todo sentido. A pessoa trabalha com Bolsa Família, procura sobre benefício do INSS. Faz total sentido você pré-setar uma campanha com essas informações. Agora, se eu estou falando de investimento, não. Eu tenho que olhar quem segue perfil de influenciadores famosos, quem segue perfil de bancos, então quem clica em anúncios voltados para o segmento financeiro, quem quer saber mais sobre... Aí você começa a pesquisar, aí surgem as palavras, as IAs estão aí a todo vapor para te ajudar a fazer isso também. Mas eu falo que essa é a parte principal. Assim. E é isso que eu ia te perguntar mesmo. Todos esses ajustes finos ajudam uma campanha a ter mais performance, né? Mas a gente tem visto um impacto muito forte das IAs em vários segmentos. No segmento jurídico, segmento de investimento, segmento de desenvolvimento de TI. Eu acho que talvez essas IAs venham impactando o mundo como um todo, né? Mas eu queria ver contigo, como é que está sendo, como é que você tem visto nesse momento e no futuro o impacto que as IAs vêm gerando tanto no seu trabalho, como na performance, até na visão do cliente. O profissional, né? Aquele que sabe o que está fazendo, ele ganhou vários assistentes, né? Você tem hoje, sei lá quantas IAs aí que te ajudam com relatórios, a escrever texto, criar copy, criar página, criar site, criar e-mail, responder WhatsApp. Então o profissional, aquele que sabe o que está fazendo, ele com certeza ele vai crescer, ele vai destoar. O preguiçoso, ele vai quebrar. Por quê? Porque a IA, como o nome já diz, ela é artificial. Quando você vai para um segmento onde envolve dinheiro, o ser humano ele não é artificial. O ser humano, você não vai clicar no anúncio que tem um erro de concordância. Sabe quando a pessoa pega aquela tradução, joga lá no Google Tradutor, vem a tradução toda esquisita. O preguiçoso faz isso. Ele não quer nem saber de corrigir. Ele quer tirar da frente e colocar. Então eu enxergo a IA como uma ferramenta primordial, fantástica, e assim, e ajuda demais. Ela substitui o copywriter? Eu não acho que ela substitui o copywriter. Eu acho que ela ajuda o copywriter. Você tem a diferença de uma empresa que usa IA para fazer todos os textos e uma empresa que usa IA para corrigir os textos, para modelar os textos. Aí sim, a gente tem. Mas você tem os agentes, aí a gente está indo para um nível mais avançado. Mas eu acho que 90% do que se usa a IA hoje, ela vai ajudar. Eu acho que ela vai ajudar as empresas a chegar onde elas querem. Mas assim, você não pode largar na mão dela. Então você acha que um bom gestor de tráfego não está correndo risco de perder o trabalho por conta das IAs? Na verdade, não. Assim, você tem anúncios aparecendo em IA hoje, né? Você pega aí o Perplexity, por exemplo, que ele busca links. Se você fizer uma campanha de tráfego, por exemplo, no Google, e o seu link for encontrado, for relevante para aquela pesquisa, ele vai aparecer numa IA. Então, sim, não vejo, porque tem a parte técnica. A IA, ela pode, se uma pessoa, entenda assim, se uma pessoa tiver muito tempo ocioso, ela não precisa contratar um gestor de tráfego.
A IA vai conseguir atender ela. Ela vai conseguir criar uma campanha fantástica, maravilhosa, com traqueamento, com dados no Analytics, ela vai conseguir tudo, consegue até gerar um relatório automático disso. Só que ela tem que ter muito tempo ocioso, porque não é só entender de prompt. Você tem que... você, Leonardo, com uma IA na mão, hoje, você consegue trocar o motor de um carro, cara. Você tem tempo? É isso. Você vai ter ferramenta? Eu falo para os clientes algumas vezes, né? Se você está com alguma doença, com algum problema, não vale a pena você estudar medicina para se cuidar. Se você está com algum problema jurídico, não vale a pena você estudar direito para poder resolver seu problema. 5 anos, mais prova da OAB. É muito mais fácil contratar um advogado, né? Ele faz aquilo. Então, às vezes, realmente... E mais seguro, né? Eu vou conseguir fazer isso daqui, mas vou demorar, sei lá, 50 horas para configurar, né? Quanto vale a sua hora? Então é mais barato contratar alguém especializado, né? E aí, acho que nesse sentido você falou, poxa, a gente tem anúncios no Instagram, no YouTube, nas diferentes redes sociais, no TikTok, agora vai ter nas IAs também. E tem um tráfego pago, já está tendo muita demanda de tráfego pago nas IAs, como é que funciona isso? Já tem muita busca pela informação, mas como tudo que é novo ainda tem um certo receio. Eu lembro quando chegou o ChatGPT, uma galera correu, criou conta, acessou, mas dos primeiros que acessaram, eu acho que eu fui um dos primeiros que teve coragem de passar o cartão de crédito. Eu falei, eu vou pro pago. Né? Então assim, você tem muita busca por informação. O grande problema que eu vejo disso tudo é o motivo pelo qual se busca. Né? Você quer buscar isso porque você quer melhorar, porque você quer aprender, ou você quer buscar isso porque você quer ganhar tempo? Né? E quando você busca atalhos, muitas vezes você acaba dando um tiro na água. Então, a busca está muito grande pela informação, pelo conhecimento. Ainda mais a busca por anúncio ainda não... Eu, pelo menos, ainda na empresa não chegou nenhum ainda na DP7. Legal. E dentro dessa tendência, o que você acha do marketing? Você acha que ele vai ficar mais humano, mais voltado para o nosso lado humano, sensível, emocional? Ou você acha que ele tende a ficar mais automatizado, mais frio, mais robotizado? Sinceramente, eu não tenho uma opinião formada a respeito disso. Porque, ao mesmo tempo que o automático é necessário, se você... Vou te dar um exemplo. Você tem a sua rede social da sua empresa e você tem a sua rede social. Se você fizer o mesmo post nas duas, qual vai ter mais curtidas? É diferente. Entendeu? É humano. É o que a gente brinca. É o post do gatinho. Você faz um post do gatinho, você coloca só um gato. Pode ser um gato gerado por IA. Esse post, se for um gatinho fofo, bonitinho, filhotinho, ele vai ter uma porrada de curtida. Se você colocar informação super útil de que quem não tirar o dinheiro do banco, da conta tal, do banco XPTO que quebrou, vai perder o dinheiro porque o FGC não vai... Ninguém vai ver. E isso eu vejo nitidamente na minha conta. Na minha conta pessoal, que eu uso para falar muito sobre investimento, mercado financeiro. Eu faço alguma brincadeira ali e tal. Tem um monte de curtido, um monte de views. Aí, fala uma informação séria, uma informação importante, é lá embaixo, muito menos. Você fala, nossa, mas essa informação é tão importante, porque eu acho que engaja menos, as pessoas estão menos interessadas, né? É porque a gente tem um excesso de informação hoje. Então, o que eu vejo, até quando a gente faz endomarketing interno nas grandes empresas, o endomarketing que mais atrai as pessoas são benefícios. Então, quando você pega uma empresa grande e vai trocar o plano de saúde, putz, cara, tem uma chuva de retorno, assim. Pô, nossa, mas vai trocar por quê? Então, procura o seu RH. A gente falou de plano de saúde, vou deixar aqui em cima o card, especialista Márcia Peliquian falando desse segmento, a gente nem combinou aqui, hein? Mas eu tô fazendo marketing de todo mundo. Já vou aproveitar o gancho aqui, né? Eu acho que é o episódio que mais linkou com todos os outros até agora, né? Então, e você pega a televisão, um exemplo. O que passa na televisão hoje que prende as pessoas?
é tragédia, é coisa ruim, né? E quando você passa uma coisa boa, ninguém sabe o nome da médica brasileira lá que fez o rapaz andar, tetraplégico, ninguém sabe. A minoria, se você perguntar na rua, 90% das pessoas não sabem. Eu mesmo não sei o nome dela. Eu sei o que ela fez, mas eu não me lembro o nome dela. Agora, se você perguntar qual foi o último grande escândalo financeiro, todo mundo vai saber Todo de mundo falar. vai saber. E é Verdade. capaz de falar com detalhes ali que talvez nem você que é da área saiba. É capaz até de saber do nome do pai da pessoa que também foi presa, né? Exatamente, exatamente. Infelizmente, sim. E aí, nesse tempo todo de carreira, você falou da parte de endomarketing, campanhas mais externas. Qual foi a campanha mais marcante na sua carreira? Conta um case bacana aqui pra nós. Case bacana. Cara, eu acho que foi uma campanha da sua área, área financeira, intermediação financeira. Uhum. Quando a pessoa faz contato com os bancos, ela chegou pra mim, essa moça chegou pra mim e falou assim: eu tenho 15 reais pra investir. Eu falei, como assim você tem 15 reais pra investir? Eu vou trabalhar de graça? Ela falou, não, você não vai trabalhar de graça. Eu tô pegando um empréstimo pra te pagar e eu tenho 15 reais. Aí eu falei assim, tá, quanto você ganha de comissão? Perguntei pra ela. Ela falou assim, eu ganho X%, não me lembro agora. Era um valor alto, assim, se a pessoa conseguisse um crédito de 100 mil, ela ganhava tipo, 15 conto, 12 conto, assim, Ganhava bem. Ganhava bem. Aí eu falei, tá bom. Eu falei, beleza, você vai pegar um empréstimo? Então tá bom. Fiz um valor reduzido pra ela, como aposta pra mim, porque eu queria entrar na área financeira. Né? E aí eu lembro até hoje, a gente colocou o anúncio rodando no Instagram, só um vídeo dela, 12 reais. 12 reais por dia. Já é toda a verba que ela tinha em um dia só. Ela chegou pra... Não, ela tinha 14 por dia. Tá. A gente colocou 12 reais, Tá. porque eu fiz um estudo ali e com 12 dava pra gente começar. Eu vou te falar que com 8 dias ela pediu, pelo amor de Deus, para a campanha. E ela me mostrou o WhatsApp dela. Chegou pra ela mais de 60 leads, assim, Olha em que 10 maravilha. dias. E é um trabalho muito burocrático, demora-se muito para você aprovar um crédito, né? Porque o país aqui não é igual a Suíça, que é bagunçado, então aqui, como é muito organizado, a gente demora muito com os documentos. Sim. Então... Precisa conferir tudo direitinho. É isso, porque aqui não tem picaretagem quase nenhuma. Então eu lembro que o processo dela, de aprovação de crédito, durava algo em torno ali de 10, 12 dias. Então você imagina 60 mensagens paradas. Nossa. E esse foi um caso muito marcante para mim, porque a gente literalmente tirou leite de pedra. Tirou leite de pedra. Que fantástico, hein? Parabéns. E do outro lado, qual foi o maior erro que você já cometeu? A gente quer saber também. O erro operacional, você diz? Ou erro como empresário? É os dois, né? A gente erra muito. Então conta os dois para nós. Vamos Fiquei lá. curioso agora. Erro operacional, cara, foi uma vez que eu peguei uma campanha de uma empresa Sorte, que foi uma empresa grande, então fez cosquinha lá no investimento. A gente estava fazendo 2 campanhas para eles, 2 campanhas não, desculpa, atuando em 2 plataformas, né? A gente estava no LinkedIn e estava no Google. E o cliente falou assim, fecha o Google para mim. Porque o Google era voltado para pessoa física, o LinkedIn para B2B. Falei, beleza, fecha o Google. A gente foi lá e fechou o Google. Não, a gente não fechou o Google. Eu fechei o LinkedIn erroneamente, distraído. Fez o contrário. E não parava de vir lead, não parava de vir lead. E o cara me ligando todo dia, me ligando. Falei, gente, mas eu já fechei. E eu entrava, falei, não, mas tá fechado, tá fechado, tá fechado. Até que chegou na reunião, ele falou, pelo amor de Deus, me mostra esse painel. Na hora que eu mostrei o painel, eu tinha fechado a conta errada. Né? Foi um grande aprendizado para mim. Claro que isso não onerou, não gerou nenhum tipo de prejuízo, mas eu me senti muito mal, assim, porque é um erro de falta de atenção. Não é um erro de não saber, é um erro de falta de atenção. Né? E como profissional, eu posso te falar, cara, que o maior erro que eu, né, como empresário, acho que o maior erro que eu já cometi é o... Vem cá que eu faço, vai. Esse, cara, é o maior erro que eu já cometi. Por vários motivos. O primeiro deles, porque quando você fala, vem cá que eu faço, vai,
que eu quero dizer é trabalhar de graça, ou Uhum. trabalhar por uma margem baixíssima, que às vezes Uhum. nem te dá lucro, só para ajudar a pessoa, na verdade você não está ajudando a pessoa. Você está prejudicando as duas pessoas. Uhum. Por quê? Porque na empresa, quando a gente tem projetos muito grandes, eu contrato pessoas e aloco nesse projeto. Uhum. Então, para que você não fique sobrecarregado. O tráfego pago, não adianta você dar play na campanha e nunca mais olhar para ela. Você tem que entrar nela todo dia, toda Uhum. semana, no mínimo, dependendo da campanha. Então, quando você fala, vem cá que eu faço, vai, como já aconteceu lá no Uhum. passado, você fala, essa aqui deixa que é de graça. Né? Ou você faz todo o trabalho e a própria pessoa não coloca, não dá a devida atenção. Uhum. Né? Então, isso é algo que eu aprendi, assim, depois de algumas vezes praticando esse tipo de trabalho. Legal. E a gente já está caminhando aqui para o final. Eu até queria te perguntar, se você começasse hoje, além desse, deixa que eu faço, vai, o que mais você faria diferente como empresário? Eu ia trabalhar na área de investimentos. Ah. Com certeza eu ia trabalhar com investimentos, dinheiro. Ainda dá tempo, se quiser a gente pode Não, conversar. eu já tô velho, tô 46, Não, né? sempre dá tempo. Não tem mais gás pra isso, não. Léo, o que eu faria hoje, conselho que eu dou pra todo mundo, antes de você entrar na área, pesquise sobre ela, sobre os prós e os contras da área. Porque o digital ele é muito bonito, ele é muito legal, ele é muito bacana, ele é muito prazeroso de você fazer. Só que ao mesmo tempo ele é muito ingrato. Porque a gente falou de várias coisas aqui, mas imagina você sentar na frente de um cliente e falar, então, esses 5 mil reais que você colocou no Google aqui não gerou nenhum lead para você. Essa é a parte chata. E acontece, né? Acontece, infelizmente acontece. Eu não controlo os algoritmos. A gente não controla, a gente não tem acesso. Então, imagina você chegar depois de 3 meses para o cliente e falar, esses 1.000 reais que você colocou. Né? Quando a empresa é grande, você nem tem tanto problema, mas quando a empresa é pequena, não é que você não tem que dar atenção para o grande, não é isso. É que o impacto sentido é menor. Uhum. Né? Imagina o que é 5 mil reais para Heineken e o que é 5 mil reais para Baden-Baden. Uhum. Para Baden-Baden é pouca coisa, para Heineken não é nada. Uhum. A Heineken é europeia. Né? O que é 5 mil reais para um banco e o que é 5 mil reais para um consultor de investimentos. Uhum. Né? Então, E eventualmente você vai ter que gastar os 5 mil para descobrir o que não funciona para até chegar no que funciona, né? Muito do que a gente faz no começo é o teste AB. A parte operacional, por isso que eu falo, tráfego pago não é você lá e dar play. Você tem que fazer um teste AB. Você tem que colocar 2 tipos, por exemplo, de anúncio ali, para entender se eles vão, qual vai funcionar e qual não vai funcionar. Uhum. E você muitas vezes só descobre isso no traqueamento, ou você só vai descobrir quando vir um lead errado. Então é bem complexo. Então o conselho que eu dou é assim, quer vir para o digital, vem, seja muito bem-vindo, se capacite para isso, mas vá atrás principalmente do quando as coisas darem errado. Porque é isso que separa o joio do trigo. É isso que separa quem está no mercado até hoje, quem vai ficar, quem continua e vai se profissionalizar, de quem só é um aventureiro que está ali só para pagar uma conta ou outra, fazer uma renda extra. Não tem nenhum problema você querer fazer uma renda extra. Só que saiba que você trabalha com o sonho das pessoas, com o investimento das pessoas. Muitas vezes trabalha com o futuro de uma empresa. Uhum. E na outra ponta que você não vê, você tem uma família ali que depende desse profissional que está trabalhando, que está investindo esse dinheiro. Então a responsabilidade é muito maior do que o trabalho. A diversão que ele proporciona, né? Exatamente. E até falando de uma família, de uma empresa que depende daquilo, eu queria te fazer uma última pergunta focando nisso mesmo, né? Se um pequeno empresário, ele tivesse verba, tivesse condições de fazer só um investimento de marketing, só uma coisa no marketing, para onde ele deveria direcionar esse recurso, essa energia? Você diz em termos de serviço, qual serviço ele deveria Exato. escolher? Se ele é uma empresa que tem os processos bem definidos, com certeza no tráfego pago. Se ele é uma empresa que ele está começando do zero e ele não tem nada, em branding. Focar em branding. Por quê? Se ele não tem uma marca, se ele não tem autoridade, se ele não é uma autoridade, ele precisa construir isso urgente. Uhum. Porque a autoridade vende. Se ele sabe o que ele está fazendo, eu iria por esse caminho. Se ele não tem nada, mas a empresa é estruturada, os processos, vai para o tráfego pago, porque você precisa colocar gente dentro do cesto, até para você começar a entender e arrumar isso. Né? Arrumar ali, selecionar o seu público ideal.
né? Agora, se você não tem nada, tá começando do pé descalço, cara, coloca um chinelo primeiro. Então vai atrás Tá aí bom. de uma identidade visual, de um branding, da consolidação ali imagem, principalmente, da sua autoridade, do seu fortalecer a sua presença, depois você vai para o tráfego pago. Muito bom. Diego, muito obrigado. Eu queria te pedir agora, para a gente poder finalizar, que você deixasse aqui os seus contatos, quem quiser te contratar, quem quiser entrar em contato com a DP7, quiser tirar dúvidas, conversar, deixa suas redes sociais, seus contatos, que a gente vai colocar aqui embaixo também. Quem quiser ver uma rede social parada, pessoa física, vai lá pro de pessoa, né? Eu sou uma pessoa que eu não posto muito, mas a DP7 é DP7MKT, é o nosso Instagram. O site da empresa está em manutenção, agora a gente está fazendo umas mudanças, é dp7.com.br, mas de qualquer forma, no próprio site, até na página em construção, você tem acesso a todos os links lá, canal do YouTube que a gente está construindo um novo, Instagram que a gente está revitalizando, Facebook, todas as nossas redes estão lá, em breve vai ter outras redes que estão entrando aí que a gente está testando novos trabalhos. Isso aí, conversa com o Diego que você vai ver como o marketing de tráfego pago pode fazer toda a diferença para o seu negócio. E a gente entendeu aqui como esse parte de marketing deixou de ser só uma divulgação, ele influencia ali a percepção, o crescimento, a venda, até o valor de uma empresa, né? Uma empresa se valoriza através disso aí. E se você gostou desse episódio, já compartilha com quem precisa ouvir, quem precisa entender um pouco mais de tráfego pago e de marketing para ajudar essa pessoa também. Até o próximo. Obrigado.